Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando para vocês sobre festas de fim de ano, festas natalinas e como isso influencia a pessoa que já tem uma tendência a transtornos de ansiedade, transtornos do pânico e transtornos de depressão. Sim, datas comemorativas, a quem já apresenta a patologia, digamos que ela se torna mais ou menos um pico irritador do gatilho da doença que já existe, já está existente. Então, as pessoas que têm família com algum problema de transtorno de ansiedade, de transtorno de síndrome do pânico, de transtorno obsessivo compulsivo, porque são pessoas que sofrem muito com as datas festivas, seja pelo pânico de sair ou de se reencontrar com a família, fora as pessoas que sofrem com depressão. A depressão não é falta de Deus, não é mimimi. Como já disse, gente, com tanta instrução, ainda existem tanto bispos, pastores e padres que negligenciam. Hoje em dia é real, a doença é química e precisa de tratamento químico. Não pode deixar de visitar o psiquiatra para avaliar como é que você está, porque a doença não desaparece, ela simplesmente estagna. E a pessoa às vezes deixa de tomar medicação, acha, não, eu tô bem, eu tô ótimo. E o que acontece quando a gente deixa de tomar medicação? As chances de reincidiva da doença são graves, até chegando a ter quase 50% de agravamento cada vez mais. 50 a 70% de gravidade na segunda crise de depressão. Eu vou falar mais especificamente da depressão em si. As pessoas que sofrem de depressão, elas sofrem de uma doença. A doença é tratável. E a gente pode manter níveis estáveis de humor, de alegria, de serotonina com atividade física, boa alimentação, tratamento psicológico e tratamento psiquiátrico ao mesmo tempo. Gente, é como uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, tipo 1. Tem dois tipos, o tipo 1, que é de nascença, e o tipo 2, que é adquirido. O tipo 1, um exemplo, a pessoa já nasce com a deficiência de produzir o quê? Insulina. Então ela não condensa toda a glicose. A mesma coisa a pessoa que sofre de depressão. Em um estágio da vida, no DNA dela, vai apresentar a depressão. Qual que é o papel do familiar? Procurar ajuda, procurar sempre estar alerta a essa pessoa que só teve uma crise. Não existe só uma crise isolada. Isso é mentira. A depressão é uma doença que tem que ser tratada com medicamentos e psicoterapia. Não se pode deixar a psicoterapia, tá? Porque ela tem um fator essencial nessa fase de festas que contém muita emoção, muita quantidade de sentimentos que podem vir à tona como um gatilho, acordar e fazer com que o doente sofra, desculpa meu portunhol, sofra uma grande reincidência. Sim, pode ser pior do que a primeira crise, como quem já teve a segunda crise vai ser muito pior que a segunda crise. E assim sucessivamente, as crises vão se tendo consequências cada vez mais graves, lesionando a pessoa no seu poder cognitivo cada vez maior. Então, o que acontece? Os índices de memória costumam diminuir. E assim também seu poder cognitivo, o seu poder de poder estar se concentrando com a família, de poder estar se entrosando e simplesmente estar voltando em si mesmo, até o fato de dar a fuga, de querer dormir apenas e não se alimentar, não tomar banho, não se cuidar, deixar de ser produtivo no trabalho, porque a pessoa entra no estado de depressão. Não é fadiga, não é estresse, é depressão. A pessoa que tem depressão uma vez, ela tem que cuidar para não ter reincidivas. Uma pessoa que tem depressão, ela pensa de outra maneira e a maioria delas tem negação à doença. Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Então a primeira coisa que a pessoa faz é jogar os comprimidos fora, como se isso fosse real, e não. Depressão tem tratamento.
As épocas festivas costumam ser um pouco mais complicadas para essas pessoas, porque mexem com emoção. São pessoas que lidam muito fácil com a emoção, já tem uma susceptibilidade, digamos, uma vulnerabilidade para lidar com afetos, com emoções. As pessoas que têm depressão também têm dificuldade em se relacionar, porque são pessoas difíceis de ter relações sociais. E elas costumam normalmente culpar as outras. E, você não viu, você não prestou atenção em mim, você não fez isso. Então, elas se tornam vítimas e a família acaba entristecendo, achando que tem culpa da situação. E é a depressão. A depressão, ela às vezes, ela é instalada por um gatilho. Você pode achar que não é nada para você, mas para aquela pessoa é uma dor muito intensa. Então, a pessoa que sofre com depressão, ela quer, quando ela pensa em suicídio, tá? Porque pensa em suicídio, sim. Ela quer aliviar a dor no peito, porque a dor é maior. E essa dor existe, não é uma dor que ela inventa, só que ela psicossomatiza essa dor. Devido ao quê? A alto teor emotivo que contém essas datas, tanto Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados, Natal, Ano Novo, todas essas datas contêm o quê? Família, contato, afeto, emoções, e tudo isso precisa ser monitorado por alguém da família. Alguém precisa se responsabilizar por esse ser humano. É um ser humano que tem uma doença, como qualquer outra, mas que precisa de tratamento, e tratamento psicoterápico é essencial, não pode ser abandonado. Todos os psicólogos, como eu, atendemos até a véspera de Natal. Faz parte porque é um índice de reincidência muito grande em depressão. E assim, eu continuo atendendo até online após o Natal, porque às vezes a crise se apresenta, do gatilho vem bem depois dos neurotransmissores. Às vezes demora, porque o metabolismo é lento. Então, aí vai passar o quê? O Ano Novo na semana seguinte. Então, sempre o paciente tem que estar monitorado, tanto pelo psiquiatra, estar alerta, como o psicólogo. E todo mundo da família tem que estar prestando atenção como é que está o emocional desse ser humano. Porque eles alegam estar felizes, sorridentes, maravilhosos, tiram fotos, fazem isso, mas não é. Eles sofrem na sua cama, no chuveiro, choram em silêncio, guardam as coisas só para eles, tá? É depressão, precisa ser tratada, precisa ter orientação do psiquiatra para poder até ajustar a medicação. Provavelmente, quando tem uma outra crise que é bem pior, ele aumenta a dosagem e consecutivamente vai diminuindo a dosagem. Vai passando por mês a mês, ele vai vendo a melhora. Se não existe melhora, ela aumenta novamente e ela diminui. Esse é o papel do psiquiatra. Respeitem. É médico, o psiquiatra é um médico, só que o psiquiatra é um médico que trabalha com essas doenças que são doenças de origem mental. Que a gente adquire no DNA, às vezes a gente nem sabe, e se apresenta na idade adulta. Muitas vezes, já comumente, às vezes se apresenta desde a infância e adolescência, e acaba desapercebida pelos pais. Ninguém percebe, acham que tá todo mundo bem, tá ótimo, e não. A pessoa sofre de depressão. Procure ajuda profissional, tá? Existem vários também psicólogos que orientam de graça. Eu vi um site onde o Parque de Ibirapuera, aos domingos, está fazendo atendimento de graça para as pessoas em São Paulo que têm problemas psicológicos. E lá eles vão ficar uma equipe todo domingo. Eu acho que é bom vocês conferirem. Se vocês não têm condições, procurem alguém que dê esse alento. Precisa de tratamento. Psicólogo não é dar conselho, psicólogo é fazer terapia. E psicologia é ciência. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus.